Feliz sábado, é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Trago um abraço caloroso da minha esposa, não conseguiu estar comigo, ela sempre me acompanha, minha fiel costela aí sempre ao meu lado, mas é muito bom celebrar e cultuar com você nessa manhã especial, nessa manhã de sábado. Obrigado, Eduardo, pela atenção, pelo carinho. Estarei almoçando na casa do Eduardo hoje, pelo Maicon também, um braço forte aí nesse Ministério da Novo Tempo, na igreja local, aqui no distrito e na igreja de vocês de forma bem particular. E agradecer ao pastor Nelson também, tivemos algumas mensagens trocadas aí e finalmente deu certo para que eu pudesse estar com vocês aqui nessa manhã. Bom, vocês podem perceber, sem me conhecer, que eu sou uma pessoa muito gente fina. O pastor mais gente fina da associação foi mandado para estar com vocês aqui nessa manhã. Amém? Lembro de saudar também aos nossos queridos irmãos, amigos que nos acompanham aí pelo YouTube. Seja bem-vindo a fim de cultuar conosco nessa manhã, que Deus fale ao seu coração e que a palavra dele encontre espaço e abrigo em tempo oportuno. Bom, quantos aqui são tímidos? Quero ver as mãos. Tá bom, pode baixar. Sabe por que eu gosto dessa pergunta? Porque o tímido de verdade nem a mão levanta. Acho que eu não vou levantar. E quando eu era pequeno, eu sempre fui muito tímido. Sabe aquele tímido de... Quando eu pegava o ônibus de Joinville e trabalhava numa empresa Deller, né? Eu era adolescente, trabalhava lá de estagiário, zona norte de Joinville, eu morava na zona sul. Pegava 3 ônibus, 1h30 até chegar. E aí eu lembro que às vezes eu puxava a cordinha e o motorista esquecia de parar no ponto que eu havia puxado a cordinha. E aí eu pensava assim, para ele parar no meu ponto a tempo ainda, eu tenho que gritar. E algumas pessoas faziam isso, motorista, daí ele parava. E aí eu pensava assim, se eu gritar, todo mundo vai olhar para mim. E o que um tímido não quer é que alguém olhe para ele. E era terrível essa situação. Estava no ponto de ônibus, eu precisava saber se o ônibus tinha passado ou não. E a pessoa do meu lado, com um relógio assim no pulso, e eu pensando, será que passou ou será que não passou? E eu ficava num dilema na minha mente. Pergunta ou não pergunto? Pergunta ou não pergunto? Pergunta ou não pergunto? Meia hora depois eu estava ali e ainda não tinha perguntado. É terrível ser tímido. Eu sempre fui muito assim. Depois com a comportagem, né, me relacionando com as pessoas, isso ajudou bastante. E quando eu era pequeno, os pastores vinham na igreja e diziam assim, olha para a pessoa que está do seu lado e diz um bom dia, um feliz sábado. E essa parte eu amava. Porque um tímido não gosta nem de dar bom dia. Eu gostava de entrar, sentar na cadeira e sair embora sem cumprimentar ninguém. E aí eu pensava assim, quando eu crescer eu quero ser pastor. E o meu desejo de ser pastor vem desde os 5 anos de idade. E eu pensava assim, quando eu crescer eu vou não me vingar, porque crente não se vinga, amém? Foi meio fraco, tá bom? Mas eu vou retribuir. Então, respeitando a sua empolgação, o seu entusiasmo, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você é bonito, mas eu sou mais, diz aí. Você é elegante, pode dizer para ela aí. Mas eu sou mais. Agora diz assim, você é um pecador, mas eu sou mais. Muito bom. Pergunto para você, crente mente sim ou não? Não, misericórdia, não deveria, né? Quantos aqui tomaram banho de manhã? Quero ver as mãos. Não, brincadeira, não levanta, senão vai denunciar o colega que não tomou banho aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus tem um recado importante para você hoje. Então presta atenção, diz. Muito bom. Bom, nós estamos no projeto do Maná, o pastor Clóvis conversando comigo ontem. Vai pregar onde amanhã? Eu falei, em Jaraguá do Sul. Na Central eu falei, Então relembra o pessoal do Maná e relembra eles que Maná não é sobremesa. A sobremesa você escolhe se vai comer sim ou não. Né? É opcional. Agora, o prato principal, a refeição principal, o almoço de jejum e o jantar ali, a gente não pode passar batido. Verdade ou mentira? Ninguém vive só de sobremesa, mas a sobremesa é opcional. O maná não é isca, não é petisco, não é sobremesa. Maná é alimento. O maná é a assinatura do estudo semanal da nossa lição, do nosso guia de estudo, e você pode fazê-lo enquanto há tempo, para que a sua família seja abastecida com o pão que vem do céu. Amém? Bom, acho que depois de tirar um pouquinho do seu sorriso, poder ver você um pouco mais feliz nesse friozinho, né? De sábado de manhã, a gente já pode ir para a Escritura, podemos começar certo de que Deus falará o nosso coração nessa manhã. Bom, representando a Novo Tempo, então, aqui eu conto para vocês brevemente um testemunho local, ou um testemunho em nível nacional aí que aconteceu. Há poucos meses, estava na Novo Tempo, 14 a 16 de março, um concílio, um encontro muito especial no auditório, e aí os testemunhos começam a florescer, a brotar, né? E o pastor lá dizendo, olha, um testemunho fresco que chegou aqui para nós da Novo Tempo, todos os dias, e-mails, mensagens e WhatsApps, mensagens por WhatsApp chegam, e um deles era o seguinte, um cidadão do Brasil aí decidiu, um homem, uma pessoa, decidiu assinar TV a cabo.
e ele queria assistir luta, UFC, MMA. E aí, o técnico veio, instalou a antena, e à noite ele sentou no seu sofá confortavelmente, pegou o controle e começou a trocar de canal. A esposa estava ali preparando alguma coisa na cozinha, e nessas TVs a cabo você possui a legenda, o horário que começa e o horário que termina determinado programa. Sim ou não? Sim. Então, se é esporte, se é filme, se é novela, se é entretenimento, se é documentário, e ele trocando de canal porque ele queria chegar na luta, UFC, MMA. De repente, trocando de canal, uma legenda lhe chama a atenção. Arena do Futuro. Ele pensa, é aqui. É aqui. É do futuro, deve ser algum programa novo, né? E naquele dia ele assistiu a grande luta entre o bem e o mal, amém? E aí começou a conhecer o Evangelho, aceitou o estudo bíblico e buscou que igreja é essa, que programa é esse, né? Tão especial, a mensagem diferente. E esses testemunhos e exemplos como esse acontecem diariamente, chegam para Novo Tempo, todos os dias. E hoje à tarde eu vou dedicar uma boa parte do tempo, uns 30, 40 minutos, para falar só de testemunhos incríveis, milagres que têm acontecido. O Deus que atuou no passado é o Deus que atua no presente. O Deus que abriu o mar vermelho do passado é o Deus que abre os corações. O Deus que acalmou a tempestade no passado é o Deus que acalma corações hoje e os conduz para junto aos seus braços de amor. Amém? Amém. Muito especial. Se você tiver a oportunidade e o desejo, junte-se a nós hoje à tarde, às 15 horas aqui para este treinamento e você ouvirá testemunhos que vão preencher o seu coração. Bom, vamos iniciar então. O tema do sermão dessa manhã é Fugindo de Deus. Conhece algum personagem da Bíblia que fugiu de Deus? Jonas. Ah, vocês já ouviram esse sermão então? Não? Vamos falar sobre Jonas hoje. Conta essa história de uma garotinha de mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Ela estava no colégio, na carteirinha dela de criança sentada, e do seu lado ou ao seu lado, uma coleguinha que não ia à igreja, não era cristã, os pais não tinham o hábito de ir em nenhuma religião, de frequentar nenhuma igreja, e essa menininha que estava aqui, era a melhor amiga dela, ela ia à igreja, tinha sua lição da escola sabatina, e naquela semana, por coincidência, ela estava estudando sobre Jonas. E a coleguinha do lado ouvindo as histórias, porque todos os dias ela contava uma parte da história. E naquele dia ela chegou e disse assim, olha, lá na minha igreja nós temos aprendido uma história da Bíblia fantástica. E a amiguinha, qual história? A história de Jonas. Ele era um profeta de Deus. E a menina, um profeta? O que é um profeta? A amiguinha não conhecia, não sabia, não conhecia essa nomenclatura. O que é um profeta? Profeta era alguém que Deus chamava para uma missão especial. Era um tipo de representante de Deus, alguém que levava uma mensagem para o povo. E ela, entendi. E aí Deus chamou esse profeta para ir a Nínive, mas na verdade ele foi a Tarsis, ele fugiu, entrou num barco, deu uma tempestade gigantesca. E aí, sabe o que aconteceu? E a amiguinha já com os olhos regalados, o quê? Ele foi jogado ao mar. E ela falou, então morreu. E a amiguinha, não, porque um grande peixe... Ixi. Porque um grande peixe engoliu. E a amiguinha falou, então ele morreu dentro do peixe. Também não. E a amiguinha, mas como assim? E nesse exato momento, bem nessa transição do peixe, a professora que não acreditava em Deus e na Bíblia entra na sala de aula. E ela ouviu a parte da história já atrás da porta e disse, menina, tudo isso daí é mentira. E a menina, não sei se era alemã ou não, teimosa ou não, porque alemão não é teimoso, né? Eu vou falar aqui da minha família sobre o nome, né? E aí ela olhou e falou assim, a menina falou para a professora, se está na Bíblia, eu acredito. E a professora disse, eu sou sua professora, eu sei das coisas, a ciência já comprovou que não existe um animal marinho que consiga engolir o ser humano, você tem que acreditar em mim, não na religião e não na Bíblia. Ela falou, professora, se está na Bíblia, eu acredito, eu estudo na minha casa, com a professora lá na escolinha, na igreja, e se está na Bíblia, eu acredito, pronto, acabou. E a professora teimosa disse, não menina, mas você tem que me ouvir, porque eu sei do que eu estou falando, esse livro é um conto de fábulas, é tudo mentira. A gente pode aprender, nós podemos aprender algumas lições, mas isso é tudo mentira, essa é a parte fictícia da Bíblia. Não é verdade. E a menininha estava começando a ficar irritada. Ela olhou para a professora e disse, quer saber de uma coisa, professora? Quando eu chegar no céu e encontrar o Jonas lá, eu mesmo pergunto para ele. É? A professora olhou, deu uma risada de canto de boca, assim, de deboche, e disse, é? E se o Jonas não for para o céu? E aí? Se ele for para o inferno? A menina parou, olhou, pensou e disse, aí quem vai perguntar para ele é a senhora. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Crianças, não escutem essa parte final, tá? Jonas capítulo 1.
Jonas capítulo 1 é o texto-chave dessa manhã. Jonas capítulo 1. O livro de Jonas é considerado pelos teólogos um livro considerado uma sátira. Sátira é um elemento literário, um recurso literário, um estilo literário. E a sátira, ela compõe, ou ela é composta de ironia, de exagero e de hipérboles, né? Uma deformação da verdade, um exagero. Então, quando você lê o livro de Jonas da maneira correta, é impossível ler o livro sem dar risada. Porque o autor escreve para gerar no leitor esse senso de graça. Para você ler e falar assim, não, mas isso é um absurdo. É tão absurda a história que é para o leitor olhar e dar risada. Porque a sátira, ela possui essas características, o exagero, a ironia, né, o humor. Então o livro de Jonas é um livro bem-humorado. E como eu sei disso? No capítulo 3, o rei de Nínive se arrepende e emite um decreto, onde todos deveriam se arrepender e se prostrar diante do Deus apresentado pelo profeta Jonas. E o texto diz que até os animais deveriam se vestir de pano de saco e cinza. Vestir-se de pano de saco e cinza era uma demonstração externa daquilo que estava acontecendo no coração, de um verdadeiro arrependimento. E diz que os animais também deveriam se vestir de pano de saco e cinza. Pergunta você já viu um boi arrependido de ter comido muito capim? Só no Chaves, né? Volta o cão arrependido. Agora, na vida real não tem isso. Ou seja, o texto está dizendo pra gente que até os animais se arrependem, mas parece que Jonas... Eu estou preocupado, estou começando a ficar preocupado com vocês. Vamos começar de novo. Bom dia. Irmão, vocês estão me deixando preocupado? Vamos lá, acompanhem comigo aí. O livro de Jonas, ele nos relembra um detalhe importante também. Imagine que nós vamos fazer uma semana de oração. Jaraguá e região está sendo convidada para participar aqui do dia 20 ao 27, Semana da Primavera. E nós teremos, amém? Amém. E aí a gente consegue encher a igreja de visita. Amém. Vocês estão aprendendo, demora, mas está indo. A gente consegue encher a igreja de visita. Amém. E é visita no teto, visita do lado, na porta, no corredor, tá cheio de visita. E o pregador aqui passa a semana inteira pregando e apelando e convidando e falando e dizendo, entrega o coração a Jesus, entrega a vida, aceita o batismo. E no último dia ele faz o apelo pelo batismo. Toda a igreja se levanta e vem aqui, porque os visitantes querem começar um ciclo de estudos, querem entregar a vida a Jesus e selar a decisão com o batismo. Pergunto, o pastor Nelson, o pastor evangelista, os líderes, você, fica feliz ou triste? Feliz. O Jonas faz um evangelismo para 120 mil pessoas. No final, todo mundo quer arrependimento, todo mundo quer estudo e batismo. Todo mundo se arrepende. E o Jonas sai falando assim, foi um fracasso o meu evangelismo, todo mundo aceitou o batismo, que tragédia! Ele sai indignado e inconformado. E é isso que o livro gera na gente, um senso de humor. Fala, não, mas não é possível, alguém que foi chamado por Deus não está feliz com o batismo de alguém, com a aceitação do povo, com o arrependimento. São as incoerências do livro, eu gostaria de destacar, sublinhar algumas delas com você nessa manhã. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia por bondade, acompanhe e cultue conosco. Jonas capítulo 1, versículo 1, o texto, nós lemos assim, versículo 1, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas, uma conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, São Francisco do Sul, Itajaí, cidade portuária, né, Santos, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu sou adventista praticamente de berço, e eu sempre ouvi desde pequeno na história das crianças que Jonas não é um exemplo de um bom cristão. Porque Jonas foge, Jonas é rebelde, ele dá um meia volta volveiro e vai para longe, 3.000 quilômetros, em vez de ir 800 quilômetros mais ou menos, para o destino que Deus havia lhe informado que era Nínive. Só que o que pouca gente fala é que Jonas, mesmo sendo rebelde, Jonas tem uma teologia irretocável, perfeita. A oração de Jonas no capítulo 2 é uma das mais lindas da Bíblia. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E para poder começar a construir isso com você, você precisa ler comigo rapidamente o capítulo 1, versículos 7 a 9, diz assim:
E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? Que povo és tu? A resposta de Jonas. Jonas respondeu: sou adventista do sétimo dia. Ele estufa o peito e diz assim: eu sou adventista do sétimo dia. O que você sente na resposta de Jonas? Pode dizer, um certo tipo de... Um certo tipo de orgulho, porque ele é hebreu, ele é adventista. E o texto diz assim: e temo ao Senhor. Ele temia, sim ou não? Ele está fugindo de Deus? Ele temia, mas ele foge. E aqui começa a incoerência. Como que alguém que teme a Deus foge de Deus? Como que alguém que diz que teme, guarda os mandamentos e obedece, ele está fugindo da missão que Deus concedeu? Aqui começa a incoerência do livro, você olha e fala: não, mas ele está mentindo. Porque alguém que teme de verdade cumpre o que Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos ler. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a... Pensamento hebraico, as 3 porções do domínio de Deus: céu, mar e terra. A resposta de Jonas é uma resposta teológica. Eu sou adventista, sou hebreu, e eu temo ao Senhor, o Deus do céu, do mar e da terra. Resposta perfeita, nota 10. Teologia, nota 10. Prática, nota 0. Mas vamos ver a oração dele. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E agora uma resposta extremamente teológica, verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Preste atenção nessa frase. Ao Senhor pertence... A salvação não pertence à igreja adventista do sétimo dia. A salvação não pertence a uma pessoa em particular. A salvação pertence a quem? Pertence a quem? Ao Senhor. A oração de Jonas é teológica, linda, maravilhosa. Qual é o problema de Jonas? É que ele foge de Deus. A pergunta que eu faço a você é: como um profeta de Deus, que tem a teologia correta, a oração correta, serve o Deus correto, faz parte da igreja correta, como que ele, tendo a teologia correta, a oração correta, faz parte do povo correto, ele é judeu, ele é hebreu, e ele serve ao Deus correto, como alguém assim consegue fugir de Deus? Como? Só que Jonas hoje seria facilmente um líder de nossa igreja, seria facilmente um ancião de igreja, seria facilmente uma referência para as novas gerações. Jonas hoje, ele saberia quais são as 6 doutrinas da igreja adventista, as 28 crenças, com certeza ele saberia. Jonas, se fizesse um vestibular de teologia, ele passaria de primeira, certamente. Jonas entendia de teologia, ele era sabido das coisas. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Não basta ter a teologia correta, a oração correta, pertencer à igreja correta, servir ao Deus correto, se a teologia que eu professo não me leva a salvar outras pessoas. É ineficiente, é deficiente, é incompleto. Porque a história começa a apresentar para a gente um profeta que é chamado por Deus para uma missão que nasceu no coração de Deus. Só que o coração de Jonas não pulsa na mesma frequência do coração de Deus. O amor que Deus tem pelas pessoas ainda não encontrou espaço e abrigo no coração de Jonas, porque Jonas não consegue amar o vizinho e amar Nínive, por mais perversa que fosse, da mesma forma com que Deus amava, ou de maneira semelhante, ou concedendo um tempo de graça, uma segunda oportunidade. Consegue entender? Só que deixa eu te dizer um parênteses. Jonas tinha os motivos dele, né? O povo de lá era perverso, era corrupto, era mau. Ele não quer pregar de jeito nenhum. Jonas não quer que o povo se arrependa, não quer salvação, não quer pregar o evangelho, não quer conceder oportunidade. Jonas quer pensar só na bolha. É ele, os que pensam como ele, os adventistas como ele, os hebreus como ele, o resto. Na verdade, Jonas e Deus, eles queriam a mesma coisa. Nínive prostrada, Deus pelo arrependimento, Jonas pelo juízo. Tomara que queime tudo e morram tudo no inferno. Sim ou não? Esse é o pensamento de Jonas. Ele tinha os motivos dele. Não são justificáveis, mas ele tinha. O pessoal lá 50 anos antes entrou aqui, destruiu a nossa cidade, acabou com tudo, matou um monte de gente. Eu não vou pregar para eles lá.
Agora eu penso na minha vida. Às vezes eu tenho a teologia correta, a oração correta, faço parte da igreja correta, sirvo o Deus correto. Mas eu não prego o evangelho para o meu vizinho. Eu não prego o evangelho para o chefe do trabalho, para o colega do trabalho, para o amigo da faculdade, para o amigo do colégio. E o tempo vai passando e a minha religião é só para mim. Às vezes eu sinto o orgulho, é orgulho santo, pastor, do capítulo 1, quando ele diz, verso 9, ele lhes respondeu, eu sou adventista do sétimo dia, mas uma religião que não leva salvação a outros é uma religião ineficiente, ineficaz. Por quê? Porque não deságua na salvação, não cumpre o propósito. Eu posso ter a teologia correta, a oração correta, pertencer à igreja correta e servir o Deus correto, e ainda assim fugir de Deus. Se eu não sinto desejo de levar as pessoas para o céu, é porque eu não estou indo? Vou repetir. Se eu não sinto desejo de levar pessoas para o céu, é porque eu não estou indo para lá. Há pessoas que falam assim, pastor, eu até vou à igreja, até leio a Bíblia, mas eu não sinto assim alegria, felicidade. E a pergunta crucial é, há quanto tempo você não estuda a Bíblia com ninguém, não testemunha, não visita um lar de idosos, um hospital, não visita um orfanato? Há quanto tempo você não vive para o outro? Há quanto tempo a tua religião não te leva a amar o próximo? Há quanto tempo? Pastor, faz tempo, eu estou meio parado. Entende? Primeira lição que nós aprendemos com a história de Jonas. A teologia de Jonas é uma teologia que não salva ou não deseja salvar ninguém. A tua teologia, a teologia que você professa, tem salvado as pessoas? Tem apresentado um Cristo vivo, o perdão e a salvação e a volta de Jesus como a única esperança deste mundo? A gente precisa pensar nisso, porque senão não seremos melhores que Jonas. E vou falar baixinho. Jonas era um profeta. Capítulo 1, versículo 1, acompanhe comigo na sua Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Os nomes próprios na Bíblia, eles possuem significados. Adão significa humanidade, Eva significa vida, Abel significa orvalho, neblina, algo efêmero. Tanto é que a palavra Abel é a mesma palavra de vaidade lá para Eclesiastes. Vaidade não é no sentido de vaidade, eu sou vaidoso. Não, é no sentido de efêmero, passageiro. Abel aparece, daqui a pouco é morto pelo irmão, acabou-se Abel na história. Passageiro. Isaac significa sorriso, Sara significa princesa. Israel, o homem que lutou com Deus. Ish, em hebraico, o homem, Ra, guerra, é o Deus. Os nomes na Bíblia possuem significados. Jesus, salvação, Emanuel, Deus. Estão vivos aí, amém? O texto diz que Deus chama Jonas, filho do Amitai. Amitai significa fidelidade. Então, quando você troca Amitai por fidelidade, você lê, veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho da... E adivinha só, tudo que Jonas não é ser fiel. Jonas é um profeta de Deus, mas ele foge da presença de Deus. Em vez de ir a Nínive, complete. Em vez de ir a Nínive, Jonas tem dó de uma planta, mas não tem dó de quantas mil pessoas? Quantas? Quantos habitantes tem Jaraguá do Sul? 200, quase o dobro aí, um pouquinho mais. Jonas tem dó de uma planta, mas não tem dó de uma grande cidade. Jonas prega, mas fica com raiva do sucesso da pregação. Aí, todo mundo quer batismo, todo mundo se arrependeu. Isso é uma tragédia. Ele não gosta. Ele é um evangelista, um profeta, que não quer pregar. Jonas prega sobre arrependimento, mas parece que ele mesmo não se arrependeu. É o que parece. O Deus missionário chama um profeta que não tem coração missionário. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está com os braços abertos na cruz do Calvário. Jesus está morrendo e está levando alguém com ele. Jesus está morrendo, irmão. E sabe o que Jesus está fazendo? Está salvando. Parou para pensar nisso? 3 cruzes. Um ladrão morre no pecado, não tem salvação. O outro morre para o pecado, aceita Cristo. E Jesus morre por todos os pecados. Jesus está morrendo e está levando alguém com ele. Às vezes a gente passa uma vida inteira e não leva ninguém para o céu. Pergunto para você, se a gente vive um cristianismo assim, uma doutrina assim, por mais que eu tenha a teologia correta, a oração correta, pertença à igreja correta e sirva o Deus correto, uma teologia que não me leva a salvar outras pessoas é ineficaz, é ineficiente, é incompleta, não cumpriu o propósito.
Consegue entender? Pergunto, se a minha vida religiosa não me leva a salvar outras pessoas, o meu coração está batendo na mesma frequência do coração de Jesus, sim ou não? Não. E eu preciso olhar para a minha vida e falar, Senhor, por favor, me envia pessoas. Há pessoas que dizem assim, pastor, não é o meu dom. Levar pessoas para o céu, testemunhar de Jesus é o dom de todo? Talvez você não ensine tão bem, mas você pode fazer um bolo, pode visitar a pessoa, pode conversar, pode orar por ela, pode aconselhar. Você pode ser uma influência que vai levá-la para o céu, sim ou não? Sim. Sim. Jonas capítulo 1, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho da fidelidade, e ele não é fiel. Deus tem um povo, uma igreja, um exército, um rebanho, um remanescente. E Deus quer levantar esse povo, essa igreja, esse exército, esse remanescente, nos últimos dias da história deste mundo, para que seja... Vamos lá. Para que seja... fiel. Sabe que essa é uma das técnicas para manter você comigo conectado, né? Que às vezes a gente dispersa. Fui professor escolar, pastor escolar, 2 anos e meio em São Francisco do Sul. E aí a gente, como professor, tem que ter o... Já ouviu falar no jogo de... né? Porque toda hora, a cada 2 minutos, os alunos fogem. Aí você... Eu sou meio chato, eu sei, eu reconheço. Mas é para você entender a mensagem. Deus quer levantar um povo, uma igreja, um exército, um remanescente para que seja fiel. Para que seja fiel nos recursos, porque às vezes a gente corre o risco de tratar a Deus como um mendigo, a gente oferece só o resto para Deus. É o resto do tempo, se der tempo eu participo, se der tempo eu faço. Se sobrar dinheiro eu devolvo. Se eu tiver vontade, se desse. Deixa eu te dizer uma coisa com todo amor e carinho, Deus não precisa da nossa sobra. Deus não precisa nem de tudo aquilo que a gente tem, que dirá da sobra. Deus, ele é o rei do universo. Deus não precisa da gente. Você diz amém? Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus que ele não precisa de mim, mas ele diz, filho, eu posso te usar, eu tenho esse interesse. O maior abençoado sou eu. Deus não precisa de mim. Mas ele me ama tanto que ele me abraça, ele me acolhe, ele me recebe, ele me salva, ele deseja me enviar para a missão. Porque enquanto eu vou descobrindo o amor dele pelas pessoas e eu vou sentindo no meu coração essa chama acendendo de novo, entende? Seja fiel à sua esposa, aos seus filhos, dedique tempo, seja fiel nos teus recursos, no teu tempo, se envolva na missão de Deus. Não dá para ser o cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, não dá? Coração dividido, incompleto, a gente não entrega tudo para Deus, fica negociando, isso aqui sim, isso aqui não. Jonas, ele é fiel pela metade, não é completo. E esse é o risco maior. A história continua, preciso avançar porque o tempo passa rápido. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, pegue sua Bíblia, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pergunto para você, Deus escolheu Jonas, sim ou não? Deus sabia que Jonas iria fugir, sim ou não? Deus sabia que Jonas iria dar trabalho, sim ou não? Pergunto, por que Deus não escolheu outra pessoa, outro profeta mais bem disposto, com o coração mais aberto e suscetível e sensível a ouvir a sua voz e a cumprir a missão? Deus poderia ter escolhido outro, sim ou não? Pergunto, por que Deus escolhe Jonas? Muito bom, agora campeão de terno e gravata aí, tá bonito, hein? Parabéns. A irmã aqui também. Vamos lá. Você vai fazer um evangelismo no Maracanã. O Maracanã é um grande estádio de futebol inaugurado na década de 50, para o primeiro mundial no Brasil aqui. E o Maracanã, há registros que já recebeu um público de 200 mil pessoas, salvo engano, nessa década de 50 aí na final Brasil e Uruguai. Mas o Maracanã, em média, antigamente, ele recebia um público de 120 mil pessoas. Depois, com as reformas, diminuiu. 120 mil pessoas no Maracanã. Quantos habitantes tinha Nínive? Imagine que nós vamos realizar um evangelismo no Rio de Janeiro e nós vamos lotar o estádio do Maracanã, amém? Quantas mil pessoas? O tamanho de Nínive. E a igreja adventista do sétimo dia, em nível aqui da divisão sul-americana, escolhe você. Você aqui da igreja de Araguá é o responsável por escolher o pregador, o pastor que vai realizar a semana inteira de evangelismo no estádio do Maracanã. Igual a gente tinha antigamente com o pastor Bulhão e tantos outros, né?
Mark Philly nos Estados Unidos, enfim. Uma série evangelística, uma semana para 120 mil pessoas pregando. É uma Nínive dentro do Maracanã. Você tem 3 anos, daqui a 3 anos vai ser o evento, a semana de oração. E você precisa procurar pregadores. A agenda, muito corrido, pergunta a você, quem você escolheria para pregar no Maracanã para 120 mil pessoas? Pode dizer. Hã? Elber? Misericórdia. Daqui, pastor? Não, pode ser qualquer pastor. Rodrigo Silva. Hã? Tem que ser, não pode. Não, vamos pensar uma assim, bem... Não tão gente fina igual eu. Raimundo, irmão do pastor Luiz, já esteve conosco aqui em Joinville, né? Eu era pequeno, não lembro dele. Quem mais? Pastor Bulhão. Eu escolhi o Bulhão. Eu também. Pastor Luiz Gonçalves. Chega mais perto. Então, Luiz Gonçalves, Bulhão, Rodrigo Silva, Gilson Brito, Ailton de Oliveira, Fernando Iglesias. Eu é Bulhão e Fernando Iglesias. Pastor Ailton. Quantos concordam? Algum apoio? Tá bom. Apoiado. Daqui a 3 anos a gente se vê no Maracanã, amém? 120 mil pessoas. Deus pode escolher o Bulhão da época, o Rodrigo Silva da época, o Fernando Iglesias, o Arilton. Quem que Deus escolhe? O Jonas. Você vai construir uma casa. O sonho da sua vida, a casa dos sonhos. Perfil de pedreiros, perfil A, perfil B. Perfil A é uma indicação do seu amigo, chega no horário, deixa tudo limpinho, não fica pedindo adiantamento, é uma pessoa organizada, cumpre o prazo. Pedreiro B, falta um dia, o outro também. Vive pedindo adiantamento, deixa tudo desorganizado, bagunçado. Pergunta óbvia, quem você contrata, o A ou o B? Jonas é o B. Jonas foge, ele não quer pregar, ele é um funcionário do mês mais desviado. Não quer. Foge, falta o trabalho, dá desculpa. Jonas é o B. Será que não existia um perfil A na época que fosse mais assim, bem disposto? Sim ou não? Provavelmente sim. Por que Deus escolhe o B? E alguém já tinha falado aqui no começo. Grava no seu coração isso. Porque Deus não quer salvar apenas Nínive. Deus quer salvar Jonas. E para salvar Jonas, Deus entrega uma missão para ele. Porque Deus sabe que enquanto Jonas vai pregando o Evangelho, ele vai descobrindo e aprendendo sobre o amor de Cristo Jesus. Quando você vai numa casa fazer um estudo bíblico uma vez por semana, uma casa simples, a pessoa recebe você, já aconteceu comigo. Diz assim, Elton, pastor, o único momento que eu sinto paz na minha semana é na quarta-feira, no dia do nosso estudo. A gente fica esperando, porque a gente sente paz. O pouco que a gente sabe pouco, né? Comparado àquilo que a grandeza de Deus e a eternidade aprendendo, não sabemos nada. O pouco que a gente sabe, a gente compartilha, e aquela casa sente paz. Quando você visita um lar de idosos, um orfanato e passa tempo com aquelas crianças, depois você quer ir embora e as crianças se agarram em você e diz, fica tio. Ou os idosos, você vai lá para conversar? Não, você vai para ouvir. E eles contam as histórias de quando eram novos, de como os filhos às vezes abandonaram, ou como os filhos são presentes mesmo eles estando ali. E aí você fica ouvindo, e você abraça depois e eles perguntam para você, quando você... O problema é que a gente vive para a gente mesmo. A gente vive para a faculdade, para o mestrado, para o doutorado, para o status. A gente vive pelo sobrenome, pela casa, pelo carro. A gente vive para a gente é egoísta. A gente não entendeu o amor de Deus, que o amor de Deus precisa encontrar espaço aqui e vai encontrar espaço no coração das pessoas. Jonas tinha os motivos dele, não são plausíveis, não são justificáveis. Ele não quer que Nínive se arrependa, porque o pessoal é mau, o povo é mau. Mas Deus consegue ver em Nínive 120 mil pessoas prostradas, se humilhando e clamando misericórdia. Deus vê isso, Jonas não vê. E deixa eu te dizer, sabe como que Jonas ia aprender e descobrir que Nínive poderia se arrepender e se prostrar? Quando? Se ele fosse lá. Tem coisas que a gente só aprende lá fora, não aqui dentro, visitando, batendo nas casas. A serva do Senhor, Ellen White, ela tem um texto que eu aprecio muito, ela diz assim, para seguir os passos de Jesus, não precisamos ir à Palestina, nós o encontramos junto ao leito dos enfermos e nas favelas onde está o sofrimento humano. É aí que encontramos suas pegadas e o seguimos. Para seguir os passos de Jesus, a gente não precisa ir à Palestina, nós o encontramos junto ao leito dos enfermos e nas favelas onde está o sofrimento humano. É aí que encontramos suas pegadas e o seguimos.
O meu problema é que eu penso só em mim, nos meus planos, nos meus sonhos. As minhas orações são só para mim, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas realizações. Pouco eu oro pelos outros e muito eu oro por mim mesmo. Entende? Porque o nosso coração ainda não bate na mesma frequência do coração de Jesus, porque a gente é egoísta. Porque a gente não segue ainda o exemplo do humilde mestre da Galileia que está morrendo na cruz do Calvário, no madeiro e está levando alguém com ele. Esse é o nosso problema. É o teu, é o meu problema. Consegue entender? Eu posso ter a teologia correta, a oração correta, pertencer à igreja correta, servir o Deus correto e ter o orgulho santo. Eu sou adventista, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Não teme nada, está fugindo de Deus. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. E se perguntar, será que eu estou fazendo o caminho de Jonas? Entende? Vamos avançar? Capítulo 1, versículo 3, acompanhe comigo a leitura, diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou neles para ir com eles para... 3 vezes aparece uma palavra, uma cidade. Que palavra é essa que aparece 3 vezes? Qual é a ênfase do verso? Tarsis. Qual é a ênfase do verso? Jonas está fazendo o quê? Fugindo. Só que Jonas foge da missão que Deus concedeu, sim ou não? Sim, mas o texto não diz que Jonas fugiu da missão. O texto diz o quê? Jonas se dispôs, mas para fugir de quem? Da missão, diz aí? Não, da presença. Porque uma das formas de fugir da presença de Deus é fugindo do quê? Da missão. Não, meu negócio é pregar e cantar, dar estudo bíblico, trazer pessoas para o batismo, isso daí é dom de outro. Não, é dom de todo mundo. Salvar e pregar e falar de Jesus, isso é para todo mundo. Se Deus te chamou a ir a Nínive, é porque Tarsis não é o teu lugar, o teu foco, o teu objetivo não é. O teu lugar é dentro da vontade de Deus. E adivinha qual que é a vontade de Deus? É que Jaraguá do Sul seja impactada com a mensagem do Evangelho pela igreja que aqui reside, amém? É isso. Não é o teu carro, não é a tua casa, a prioridade e a agenda do céu não é. Se você ir no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vai ter pregadores, coaches pregando Deus quer te dar um carro, uma casa. Mentira! Isso não é bíblico. Deus não está preocupado com isso, deixa eu te dizer. Não está. Agora, se você orar falando, Senhor, me envia alguém para estudar a Bíblia, no outro dia, na outra semana, vai aparecer alguém. Porque essa é a agenda do céu. O nosso problema é que a nossa agenda é aqui. A gente se preocupa muito com aqui e pouco com o céu. Consegue entender? Jonas foge. Ele é cristão, ele é adventista, ele é hebreu, mas ele foge. É possível fugir de Deus mesmo vindo aos cultos? Sim ou não? É. Quando aqui é pregado sobre fidelidade, eu fico fugindo de ser fiel. Quando aqui é pregado sobre missão e eu não abro a boca para ninguém, não falo de Jesus para ninguém, ninguém sabe que eu sou crente. O vizinho sabe que time que eu torço, a data do meu aniversário, ele sabe o carro que eu tenho, as parcelas que eu pago, mas ele não sabe que eu sou de Jesus. Por quê? Porque eu não falo. Eu fujo de Deus dessa forma. Eu estou escondendo Deus na minha vida, na minha rotina. Eu vou no shopping, peço uma comida lá e tenho vergonha de fazer oração. Aí eu finjo que coço o olho assim, em nome de Jesus, amém. Eu faço assim, aí eu olho e como. Ninguém pode ver que eu sou adventista, que eu sou crente. A gente esconde Jesus. Que absurdo isso. Como é que pode? Jonas não quer saber de nada. Ele não quer pregar. Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Talvez nessa manhã aqui eu esteja falando para alguém que tem o dom de pregar e não está pregando. Tem o dom de cantar e não está cantando. Tem o dom de aconselhar pessoas e não está aconselhando. Tem o dom da recepção, da hospitalidade, mas não se envolve, não chama ninguém para o lar, não faz um pão quentinho, não faz um bolo, não fala para o vizinho, não testemunha. E a gente fica fugindo de Deus. E o GPS da nossa vida fica recalculando rota. E a gente nunca chega no destino, sabe por quê? Porque o nosso mapa deveria ser Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o... Tão importante quanto a chegada é o quê? O caminho, porque Jesus não disse eu sou a chegada, ele disse eu sou o caminho. Na verdade ele é tudo, ele é o caminho, ele é a chegada. Precisamos encerrar. Jonas capítulo 1, versículo 4.
Pode deixar o fundo, obrigado, querido. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O adventista da história, o judeu que teme a Deus, ele, Jonas, coloca a vida de todo mundo em risco. Porque a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas, ele é o culpado. Todo mundo fica desesperado. Cara, de onde que tu é? Me diz da tua origem, a tua terra. Olha, a sorte caiu em ti, dá uma explicação, fala alguma coisa. Todo mundo está jogando as cartas, a tempestade está chegando, a gente vai morrer. Então diz, desembucha, fala. E num contexto, num cenário de desespero, ele consegue estufar o peito e dizer: eu sou hebreu, sou melhor que vocês, aí, ó. Tudo pagão vocês. Mas eu conheço Deus verdadeiro, eu pertenço à igreja verdadeira. Aí você dá risada e fala: não é possível, né? Está tudo errado nessa história. Consegue entender? Há pessoas que dizem assim: o que eu faço da minha vida é problema meu. É porque nunca leu a história de Jonas. Ele decide fugir de Deus. E a vida de todo mundo que está ao redor corre risco. Por quê? Porque se eu sou um pai que não estudo a Bíblia com o meu filho, não coloco o amor por Jesus no coração dele, se antes de dar um celular, ou se antes de dar uma Bíblia eu dou um celular, eu dou um livro secular e não dou a palavra de Deus, não alimento ele, não ensino ele a ler a Bíblia, eu me perco e meu filho também. Porque eu estou deixando um legado de perdição para ele vai crescer sem ter amor por Jesus. Um marido que diz assim: eu sou assim, comigo é assim, eu não perdoo, e tem que ser do meu jeito, e lá em casa é assim. E na minha vida, mando eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Claro que tem. Porque a esposa sofre, os filhos sofrem, todo mundo sofre. Alguém que vem à igreja e diz: não, tem que ser do meu jeito, isso, a música tal, do jeito tal, a parede tal, sei lá o quê, vai decidir alguma coisa, tem que ser do meu jeito. Aí todo mundo sofre. Não é assim que funciona. Nós fazemos parte de um povo, de um todo, é um coletivo, consegue entender? Não é só a minha opinião que importa. A opinião de todo mundo importa. Vamos ouvir todo mundo, vamos chegar num consenso. Só que tem gente que vive assim: não, o que eu faço é problema meu. O jeito que eu trato a minha esposa é problema meu. Pergunta para a esposa se ela gosta, então. Consegue entender que quando o Evangelho chega, o Evangelho tem poder de transformar tudo? Amém? Amém. Meu papel é ser humilde o suficiente, reconhecer, me humilhar diante de Jesus e falar: Senhor, eu sou um traste, mas pelo poder do Teu Espírito eu posso ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Deus escolheu Jonas. É Deus dizendo: se eu escolhi Jonas, eu posso te escolher também. O Evangelho é isso. O Evangelho não é para os fracos que podem pouco, ou para os fortes que podem muito. O Evangelho é para os mortos que nada podem. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida. A gente estava perdido e Jesus nos encontrou. Amém? Não somos melhores que ninguém. Que os irmãos católicos, que os presbiterianos, não somos. Não somos melhores. Que o nosso esforço seja em buscar a Cristo Jesus e representá-lo lá fora. Representá-lo lá fora. Para os nossos queridos irmãos, para a nossa família. É isso. Encerramos com o último verso, Jonas capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: então, os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Aqui é um detalhe que passa despercebido na narrativa. Preste atenção, nós vamos encerrar aqui, nesse momento. A tempestade chegou, está todo mundo tentando jogar as cargas e orando, cada um ao seu Deus. Para que Deus, o Deus de cada um, se lembrasse da tempestade e fizesse o que com a tempestade? Acalmasse, tirasse, que a tempestade passasse. Na cabeça do marinheiro é isso, ele encontra o Jonas dormindo, e ele diz: o que tu está fazendo aí agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. E talvez assim, esse Deus se lembre, para que a tempestade passe. Como que a gente vai saber que Deus se lembrou da gente? Na história e na mente do marinheiro, como? Quando Deus, percebe? Levanta, invoca o teu Deus.
para que esse Deus se lembre de nós e nos salve e afaste a tempestade. Então, na cabeça do marinheiro é o seguinte: nós vamos saber que Deus se lembrou da gente se Deus fizer o que com a tempestade? Só que na verdade é totalmente o contrário. Porque o verso 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. A presença da tempestade ali era uma lembrança de que Deus não havia se esquecido. É Deus quem manda a tempestade para chacoalhar a vida de Jonas, para alertá-lo, porque a gente está dormindo espiritualmente. A gente está sendo embalado por uma consciência cauterizada, anestesiada pelo pecado. E Deus sabe que às vezes para acordar a gente só mandando uma tempestade para chacoalhar tudo. Então a tempestade estar ali era uma lembrança de que Deus não havia se esquecido. A tempestade estar ali era Deus dizendo: eu não me esqueci de ti, Jonas, eu estou mandando a tempestade, porque só uma tempestade para te acordar. Então presta atenção, levanta daí, roga, clama, pede, busca, invoca. Faz a tua parte. Porque eu ainda estou disposto a te usar, a te salvar e a salvar Nínive. Amém? Agradeça a Deus pelas tempestades que chegam na tua vida. Porque se a aflição fez você orar, ela já te abençoou. Se a aflição fez com que você se aproximasse de Deus, ela te abençoou. Se você já chorou aos pés de Jesus, assentado na cama, orando pelo filho, pelas contas, pelo casamento, a aflição te abençoou ao te levar para mais próximo de Jesus. Porque às vezes só uma tempestade para chacoalhar a nossa vida e acordar, despertar a nossa consciência cauterizada e anestesiada pelo pecado. Entende? E Jonas vai ter que ir na marra. Só que Jonas não quer pregar. E Jonas diz para Deus: Senhor, eu vou fazer o sermão mais relaxado que eu puder. O meu sermão vai ter 5 palavras. E são 5 palavras em hebraico, o sermão de Jonas. Português, 6, 7, né? O sermão de Jonas é o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será destruída, subvertida. Em hebraico são 5. Você já viu um sermão com 5 palavras? Introdução, quebra-gelo, desenvolvimento, conclusão e apelo? Quantos já viram um sermão com 5 palavras? Tá aí o de Jonas. Ó. Pergunto para você: ele quer pregar sim ou não? Não. Mas ele vai. É igual quando o filho não quer comer brócolis, né? Vai comer na marra. Não, vai comer. Deus faz isso com Jonas. Você vai? Não, mas você vai. Vai fugir? Não, você vai. E ele vai. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. É um sermão simples, mas lembra o que eu falei no começo? Jonas tinha uma teologia e a mensagem de Jonas era clara. 2 lições. Ainda 40 dias e Nínive não foi destruída. Ainda 40 dias e Deus está disposto a salvar, abençoar, resgatar, proteger, a perdoar. Ainda 40 dias e Jesus ainda não voltou. A porta da graça não se fechou. Dá para se arrepender, dá para começar, dá para recomeçar. Dá para ser mais fiel, dá para tratar a esposa bem, dá para ser fiel nos recursos, dá para ser fiel no tempo, dá para falar de Jesus, dá para parar de se importar com as pessoas, com a opinião dos outros ou com o próprio sobrenome. Dá para viver para o reino de Deus ainda, dá tempo. O outro lado da pregação, ainda 40 dias, se não aceitar a graça, se não aceitar o tempo, Nínive será destruída, o juízo vai chegar, o fogo vai descer, vai queimar tudo mesmo, é assim, de uma vez por todas. A decisão estava nas mãos de Jonas e nas mãos do povo. Ainda 40 dias e Jesus não voltou. E a gente pode receber a salvação e estendê-la a outras pessoas também. O livro termina com um ponto de interrogação. Jonas se arrepende de verdade, sim ou não? O que acontece com ele depois? Vamos perguntar para ele do céu, né? Oxalá que ele esteja lá e nós também, amém? A tua resposta quando terminar o culto é a resposta que vale para Deus. Eu não vou saber, mas Deus vai. Vai mudar alguma coisa? Você vai sair daqui mais comprometido, firmando uma aliança com Jesus e decidindo ser mais missionário, entregar o coração, a vida, os planos, os sonhos, os desejos? Ou vai terminar o culto, você vai para casa, vai almoçar e vai dizer: foi um bom sermão, foi legal, não tinha aprendido isso, mas não adianta de nada. Entende? A resposta é tua. O meu desejo, a minha oração é para que você diga para Jesus: Senhor, eu entendi e eu quero viver esse evangelho. Porque não basta ter a oração correta, a teologia correta, pertencer à igreja correta e servir o Deus correto, se o meu coração está distante de Jesus. 99% salvo é completamente perdido. Ou é tudo, ou é nada. Ou é 8, ou é 80. Ou vai, ou vai.
Com Deus é assim, ou é tudo ou é nada. Que a tua decisão possa ser sim para Jesus. Eu ouço desde pequeno uma música que fala muito ao meu coração. E ela diz assim: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Se você quer falar para Jesus: Senhor, renova minha vida, minha família, salva a nossa história e nos usa para salvarmos outras pessoas ao apresentarmos teu nome. Esse é o momento. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Tua palavra é alimento, é vida que nutre nossa alma. Tua palavra nos confronta, nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos orienta, nos direciona. Que tua palavra seja o GPS, a bússola, o mapa da nossa vida. Que ela seja o principal livro da nossa casa, da nossa existência, seja um manual de vida, onde encontramos orientação, direção, apoio, alívio, onde encontramos esperança, porque ela apresenta um Cristo que é real, que é vivo e que muito em breve vai voltar. Salva essa igreja, Pai, cada família aqui, talvez algumas já à beira do desespero, casamentos, relacionamentos fraternais, de sangue ou da comunidade da fé. Então, por favor, Pai, faz por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos, mas aquilo que nós podemos fazer, a iniciativa de tomar uma decisão ao teu lado. Por favor, que o teu Espírito nos incomode, sensibilize o nosso coração, para que a gente não ouça isso aqui e fique assim, mas que a gente possa colocar em prática na nossa vida e, como um corpo, como uma família, possamos muito em breve ver Jesus voltar. Abençoa o pastor Nelson, sua família, a liderança dessa igreja, cada querido aqui, as crianças, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, os idosos, por favor, que juntos, de maneira mansa, humilde, encontrando a unidade em Cristo Jesus, possamos seguir adiante, vivendo um dia de cada vez e cada dia com Jesus. Permaneça conosco, é o pedido do nosso coração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.